aí, meu nome é Sturari, esse é o Palavras que Falam, e pra você, qual é a utilidade da arte? Se você não conhece o canal, convido você a conhecer porque a gente fala sobre literatura clássica, teoria literária e escrita criativa, tem vídeo toda quinta, e o objetivo desse vídeo é tentar achar a finalidade da arte, pra que a gente consome ela tanto e por que ela faz tanto parte da nossa vida. A gente faz esse questionamento sobre a utilidade da arte porque a gente vive em uma sociedade que vai exigir, vai cobrar de tudo que existe no mundo uma finalidade. E lembrando que essa finalidade que a sociedade impõe na gente sempre é uma finalidade com um fim lucrativo de fato, sabe? Se essa coisa não tem o potencial de me dar dinheiro, então por que eu vou dedicar tempo a ela? O que já é um questionamento muito legal porque a arte é uma coisa que a gente vive e morre por ela. O problema é a cobrança de utilidade por saberes que são de fato inúteis. É uma injustiça porque, primeiro, acaba matando certas disciplinas das humanidades. Porque, sinceramente, gente, qual que é a utilidade em você estudar hoje uma língua clássica, grego ou latim, ao invés de uma língua moderna? Como eu disse, é uma injustiça porque essa utilidade, essa finalidade no mundo moderno, ela é totalmente baseada na capacidade de gerar dinheiro. O que significa que você aprender uma língua como inglês, que vai te dar oportunidade de emprego, vai te dar passaporte para lidar com outras culturas de uma forma muito mais facilitada, é muito superior do que você lidar, por exemplo, com uma língua clássica que não tem mais nenhum tipo de falante nela. Antes mesmo de vir pra cá pro YouTube, eu ficava lá no Instagram, inclusive me segue lá, mas uma coisa que me martelava muito, e ainda me martela enquanto eu produzo esses conteúdos aqui, é o questionamento de tentar entender por mim mesmo por que eu dedico tanto tempo em alguma coisa que a chance de dar em nada é muito alta. Uma coisa que essa cobrança já ignora a partir desse ponto é que existe uma satisfação pessoal, por exemplo, em eu estar fazendo esse vídeo. Ou melhor, existe uma satisfação pessoal em um escritor dedicar a vida dele em produzir certa obra. Existe uma satisfação pessoal em você, como leitor, consumir essa obra desse autor. Se a gente não tiver o parâmetro da satisfação pessoal, a gente nunca vai conseguir se desenvolver intelectualmente para além desse parâmetro de acumular dinheiro. Isso pode ser uma balela meio chata, mas cara, a quantidade de conteúdos que te vendem aí sobre como ganhar dinheiro fácil não representa muito bem essa sociedade? Isso acontece com a arte no geral, tá? Em todos os lados deste prisma. Mas aqui eu sempre vou estar trabalhando mais com a literatura porque é o foco do canal. É claro que a utilidade da literatura, de você se especificar em alguma coisa da literatura, não é comparada à utilidade, por exemplo, da mercenaria, que pode gerar dinheiro. Então, se a gente entende que a mercenaria é útil e a literatura não é necessariamente útil, a gente vai chegar, finalmente, à máxima. Toda arte é inútil. Pode ser um choque eu chegar aqui para você e dizer que a literatura, que pode ser o maior pilar da sua vida, o pilar mais importante, é uma coisa completamente inútil na nossa sociedade. Mas será? Quer dizer, existe uma ação pragmática da arte em cima da gente. A gente não consome a arte passivamente, sabe? É isso que eu quero dizer. Porque, gente, não é possível que nós, seres humanos, vemos um monte de risco numa folha de papel, identificamos esses riscos e a partir disso aí, a gente se sinta completamente inspirado, a gente aprenda com isso. Tem alguma coisa estranha aí. A minha literatura é uma das coisas mais enigmáticas, assim, da arte. Eu acho que pior que a literatura é só a música, porque eu não consigo entender como que sons conseguem mexer com com o nosso espírito. A literatura, na verdade, ela desempenha, sim, um papel super importante na sociedade, claro que não um papel igual ao de um marceneiro, porque os benefícios, eles vão além desse benefício do valor financeiro imediato, sabe? É verdade que, por exemplo, em algumas culturas contemporâneas, e não tem como negar, como por exemplo a cultura brasileira, o foco na utilidade econômica é muito forte em diminuir a valorização da literatura e da arte no geral, né? Mas isso não quer dizer que a sua utilidade de fato é reduzida. Cada sociedade vai dizer o que é para ela útil ou não. A gente vive numa sociedade que de certa forma preza pela inutilidade da arte, infelizmente a gente tem essas consequências. Mas o que eu quero dizer é, a literatura, ela tem sim uma função, ela tem sim uma utilidade, e é uma utilidade pragmática, ou seja, é uma coisa que ela te dá e você responde isso. Como que você responde à arte, no caso? A literatura, ela tem o poder de te educar, de te inspirar, de provocar reflexões, inclusive
nos ajudar a entender as condições humanas, né? O que é o homem, de fato, e o que foi o homem. Eu tô querendo ir um pouco além desse papo de tipo, ai, a literatura nos transporta para lugares incríveis, lugares mágicos e etc e tal. Não, eu tô falando da condição do homem, sabe? Quando você compra um livro e quando você para ler um livro, é como se você estivesse tendo uma mentoria, uma mentalidade de alguma época. E é através dessa aproximação íntima com o autor que nem sabe que você existe, até uma relação parasocial de certa forma, a gente consegue compreender melhor muito as questões dos outros e nós mesmos. É aí que vem um papel fundamental, crucial, que é o desenvolvimento do pensamento crítico. É claro que isso também vai gerar uma habilidade de comunicação, afinal você está trabalhando ali com a linguagem, você está aprendendo a linguagem, e o desenvolvimento da imaginação criativa que, para alguns parâmetros, para alguns serviços financeiros, vai ser sim muito útil. Mas de novo, eu não tô a fim de defender a literatura nesse vídeo, cara. Eu tô a par da ideia de que a literatura é de fato inútil, mas a gente não pode deixar de reconhecer que a literatura e as artes em geral, elas têm um valor, assim, intrínseco e duradouro, eterno, pra vida humana. Porque você apreciar e entender a literatura é preservar e honrar a cultura de um povo. A criatividade humana, sabe? O potencial humano. O que é uma coisa, assim, muito essencial pra gente ter uma sociedade enriquecedora. Se você for olhar o MEC, ele até tenta te vender algumas utilidades do porquê que você deve estudar literatura na escola, por exemplo. E cara, são coisas que eu realmente concordo mesmo, né? Você tem uma compreensão da cultura e da história de um povo, onde a gente pode aprender, tipo, tradições, valores, sabe? Muita coisa importante para uma sociedade a gente pode entender para ver o que moldou essa humanidade, né? De novo, você tem aquele estímulo do pensamento crítico, porque muitas vezes a gente vai ser apresentado durante uma leitura diversos temas complexos e dilemas morais que vão fazer com que a gente tenha que tomar algum partido ali, ou pelo menos comece a pensar naquela situação fora do livro, sabe? Tem um aprimoramento da linguagem também, da comunicação, da compreensão, né, da interpretação. Tem todas essas condições também que são muito para a utilidade da literatura. Também faz com que você tome certa consciência da complexidade humana, né? Como se você começasse a tomar consciência da condição humana, das questões existenciais de um homem e tudo que pode fazer parte dela. Quer saber uma coisa que é mais útil que a arte? Eu vou mostrar. Isso aqui é um banco. O banco que eu tô sentado é mais útil que a arte, porque nele eu posso ficar sentado aqui enquanto eu faço esse vídeo. Existe uma função prática, né? Eu estou sentado num banco. É isso que eu faço com o banco. Agora, gente, francamente, um livro não vai fazer nada pra mim além de salvar a minha alma. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, também me segue no Instagram, que é lá onde eu compartilho boa parte dos conteúdos que eu trabalho aqui, muita coisa sobre o YouTube também. E valeu!